Muito bem, boa tarde, já estamos ao vivo. Daqui um minutinho a sala é liberada, né, às 15h30, aí automaticamente o pessoal... já temos alguns amigos entrando aqui, muito bom. Muito boa tarde, os amigos que estão entrando aqui no nosso webinar, boa tarde. Se pudesse identificar o nome, a cidade de onde está falando. Boa tarde, obrigado pela participação. Que é Hilton Moreno falando, eu sou o moderador desse mais um evento aqui, que faz parte da jornada Weidmiller, no dia de hoje. Muito boa tarde a todos, já tem bastante gente entrando aqui. Vanessa, Oscar, Adriano, Gravataí, Pelotas. Tá passando rápido aqui a janelinha. Paulo do Rio, Curitiba, Geraldo. Bacana, bacana. Muito boa tarde a todos. Muito bem, muito bem. Obrigado pela presença. A gente vai fazendo aqui uma apresentação do nosso evento de agora, a nossa aula, né? Essa é a segunda aula da jornada Weidmiller. Nós começamos hoje pela manhã com uma aula muito interessante sobre a parte de produtos, soluções fotovoltaicas. Agora, nessa parte da tarde, nós vamos falar, né, os colegas, os profissionais, os especialistas da Weidmiller vão falar sobre soluções descentralizadas na indústria 4.0. Também a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma série de soluções para serem utilizadas no dia a dia, na infraestrutura das instalações de uma indústria 4.0. O tema é muito atual, né? Muito atual, muito relevante. A apresentação vai ser feita pelo Rogério Cantelli, que está aqui. Rogério, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Muito bem. O Rogério é engenheiro eletricista pela Universidade Unisanta. Ainda tem formação em tecnologia em robótica e eletrônica digital pela Faculdade Uni-A e técnico eletrônico pelo Colégio Pentágono. Ele atua no desenvolvimento de negócios na indústria de máquinas e transportation da Weidmiller. Também vai fazer parte dessa apresentação, numa segunda parte do evento, o José de Paula Rodrigues, que tem formação em gestão comercial e também em eletrônica, redes e comunicação de dados. O De Paula é gerente de produtos eletrônicos, engenheiro de aplicações customizadas e IoT na Weidmiller Brasil. Atualmente na empresa, o De Paula vem desenvolvendo produtos e soluções para a área de automação e otimização de processos, adequando ideias e soluções às necessidades do mercado, incluindo soluções em IoT, IIoT e Indústria 4.0. Boa tarde, De Paula. Boa tarde, Hilton. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui por perto para dar um bom auxílio. Espero que a gente possa ter todos uma excelente reunião. No que puder, fique à vontade, apesar que o chat pula muito rápido, mas a gente vai tentando responder o melhor que pudermos aqui. Perfeito. Nós temos também a participação aqui especial, vai nos acompanhar na parte de perguntas, né, e respostas, do José Roberto Mafra, também um especialista da Weidmiller. Boa tarde, Mafra. Boa tarde a todos. Legal, legal. Então, a gente vamos dar só mais um tempinho pequenininho para as pessoas irem entrando aqui. Muito obrigado pela presença de todos. São José do Rio Preto, já tinha visto Chapecó, temos aqui Ceará, Belo Horizonte, muito legal, Niterói, Bahia. Ótimo. Deixa eu só falar um negócio aqui para todos, na verdade, só ajudando aqui a equipe a entender, mas se de repente uma pergunta ficar sem resposta,
estejam tranquilos que a gente vai responder depois, não tem obrigação no momento, até porque é muito rápido o chat, pode acontecer da gente perder alguma fala. Sim. Mas tranquilo, ou aqui hoje, ou ao vivo, ou depois, enfim, as perguntas realmente vão ser respondidas. Eu queria dar dois avisozinhos. Deu uma falhadinha, De Paula. Para mim aqui deu uma pulada do áudio, e aí voltou, a apresentação saiu, né? Voltou as câmeras e voltou de novo. Mas deve ser a conexão na região. A conexão na região aqui está oscilando muito hoje. Aqui para mim está normal, acho que para os colegas também, tá? Às vezes isso é normal, evento ao vivo, internet, todo mundo em casa, realmente, ou a conexão local, o servidor aqui, o local onde fica hospedado o evento, ele não tem falhado, é muito seguro. Então, se alguém tiver alguma interrupção, dá uma checadinha, às vezes é um probleminha momentâneo aí na sua própria conexão, né? Eu queria dar dois avisos iniciais antes da gente começar o evento. O primeiro é em relação a Weidmiller está fazendo uma surpresa para os participantes, né? E para quem estiver assistindo esse evento aqui, nós vamos realizar um sorteio e o ganhador desse sorteio vai levar uma chave de fenda Swift, que vai ser enviada pelo correio. A Weidmiller só pede um pouquinho de paciência por conta desse momento aí do distanciamento, pode levar um tempinho um pouquinho maior do que o normal para chegar a encomenda, né? E também para essa jornada, a Weidmiller é composta por 3 aulas, já foi uma de manhã, esta agora, e vamos ter umas 19 horas. Para quem assistir às 3 aulas, vai participar de um sorteio que é uma maleta de ferramentas e mais um alicate Strip Axe 2,5 para fazer decapagem de cabos, uma ferramenta muito legal. Como existe essa questão de sortear para quem participou dos 3, como é que nós vamos fazer esse sorteio? Amanhã nós vamos gravar esse sorteio, nós vamos usar o sorteador eletrônico, enfim, vai ter lá o processo de fazer o sorteio, nós vamos gravar esse processo de fazer o sorteio dos brindes e vamos divulgar isso em todos os locais possíveis, né, o resultado do sorteio, e aí os ganhadores vão receber um contato, né, por telefone, por e-mail, diretamente da Weidmiller para passar endereço, essas coisas todas, para receber o presente aí na sua casa, né, ou no local onde você destinar. Esse é um aviso. O outro, depois eu também vou digitando aqui, mas ao final, quando a gente começar a parte de perguntas e respostas, eu vou liberar aqui na própria ferramenta do webinar o PDF da apresentação que vai ser feita aqui agora. Então, vai ser disponibilizado agora mesmo, ao final do evento, o PDF da apresentação. E um esclarecimento também eu queria fazer para os que estiveram na aula da parte da manhã, já ouviram isso aí, mas tem gente nova agora à tarde. É o seguinte, o formato dessa aula é importante esclarecer. O webinar, provavelmente comum, que vocês estão acostumados a participar, ele é desenvolvido inteirinho ao vivo, ok? Quando eu digo inteirinho, é esse começo que nós aqui estamos ao vivo com você, a palestra é proferida ao vivo, e no final, ao vivo, são respondidas as perguntas. Aqui pela Potência, a gente também usa esse modelo, mas a gente tem utilizado um outro, que a gente faz a abertura do evento, como eu estou fazendo agora, ao vivo. Para quem tem dúvida, são 15h39, ao vivo a abertura. A gente faz o encerramento ao vivo, só que a apresentação é gravada, ok?
Isso torna o webinar igualzinho a um webinar normal, porque não é um webinar normal, não tem normal e anormal. Isso torna igualzinho ao webinar tradicional. Por quê? Porque no webinar tradicional não é interrompida a apresentação do palestrante para responder pergunta. Ele faz a apresentação inteira, corrida, de uma vez só, não há interrupções. Então, no nosso caso aqui, por razões até de melhorar a qualidade do evento, nós optamos por gravar a apresentação, ela é passada sem nenhuma interrupção, igualzinho. Se eu não estivesse falando isso, talvez você achasse que ela ia ser ao vivo, mas eu já estou avisando, ela é gravada, e no final a gente volta para responder as perguntas. O chatzinho aqui ao lado é ao vivo, pode ir colocando suas dúvidas, comentários, sugestões, os quais eu peço que você se limite ao assunto aqui, né, do nosso webinar de hoje, que são soluções para a indústria 4.0, ok? Então, esclarecido isso, uma outra coisa, caso é pouco provável acontecer pela primeira vez hoje de manhã, mas é raríssimo, caso o vídeo seja interrompido, é como se fosse um evento ao vivo. Se o vídeo for interrompido, ele vai ser recolocado para disponibilizar para vocês, e aí a gente vai procurar achar o ponto em que ele foi interrompido e começamos daquele ponto em diante. Combinado? Então, é assim que a gente vai desenvolver. Então, agora, a gente já pode dar início, então. Eu vou pedir para os colegas fecharem a câmera e o microfone, eu vou fazer o mesmo. Eu vou soltar a gravação aqui da aula. Repito, é a mesma coisa que se ele estivesse fazendo a palestra ao vivo. E no final a gente abre de novo as câmeras, abre de novo o microfone e nós vamos estar respondendo as perguntas que vocês fizerem aí no chat. Sobre as perguntas aí no chat, também o pessoal da Weidmiller, não só os palestrantes aqui, mas outras pessoas da equipe, também estão aqui vendo o chat. Se tiver perguntas que eles já podem responder, para ir adiantando, eles já vão colocando as respostas aqui no próprio chat. E o último lembrete, antes de efetivamente começar, é a transmissão. Se houver algum problema com a transmissão, eu aviso, ou vocês vão perceber que saiu do ar, enfim. Mas se houver um probleminha localizado, deu uma falhada no som, alguma coisa, posso quase garantir para você que é um problema na sua conexão local, porque o evento acontece através de uma plataforma, a transmissão já não depende mais da minha internet na minha casa, agora está com a plataforma, e aí isso raramente falha, tá bom? Então, se houver algum probleminha aí, provavelmente é uma piscadinha momentânea na sua conexão. Combinado? Então, vamos embora. Eu vou soltar a gravação, vou fechar minha câmera, vou fechar meu microfone, vou soltar a gravação da aula, e aí, ao final, a gente abre de novo os microfones e respondemos as perguntas. Bom evento para todos vocês. Aproveitem bastante. A gente vai conhecer agora soluções práticas incríveis para sair montando as instalações, as redes, os sistemas dedicados à indústria 4.0, ok? É isso que a gente vai aprender, tecnologia. A gente vai ver agora produto, aplicação. Essa aula não é um comercial da Weidmiller. Essa aula é que produtos da mais alta tecnologia existem para a gente aplicar isso nos nossos projetos e nas instalações agora, depois que acabar o webinar, amanhã, ok? Vamos embora então, para de falar, vamos ao que interessa. Ótimo evento para todos nós aqui, vamos aprender bastante agora. Vou soltar o vídeo, hein? Prepare-se. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui, em parceria com a
revista Potência. Antes de mais nada, gostaria já de me apresentar e também já adiantar sobre os temas que nós vamos falar hoje, ok? Meu nome é Rogério Cantelli, eu sou responsável pelo segmento de negócio na indústria de máquinas pela Weidmiller do Brasil, tá? Tenho por volta de 30 anos de experiência nesse mercado, sou engenheiro elétrico, tecnólogo em robótica, e a gente tem um pouquinho de experiência já nesse mercado aí há alguns anos, ok? Só um briefing. Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje o tema, a gente vai falar um pouco sobre soluções descentralizadas na indústria de máquinas, tá? Com um parâmetro muito voltado em relação à indústria 4.0. Então, a ideia aqui é a gente apresentar um começo, um pouquinho da Weidmiller. Acredito que muitos de vocês já conhecem a empresa. A gente vai fazer um pequeno resumo aqui do que é a empresa hoje, tá? E em seguida a gente vai falar um pouquinho de conceito de indústria 4.0, algumas soluções que nós temos para aplicar na indústria 4.0, e depois, no decorrer da palestra, vamos apresentar realmente as soluções em destaque do nosso portfólio, tá? Vamos lá. Começando, falar um pouquinho da companhia. A Weidmiller Excel, uma empresa que começou no Brasil em 1975. Esse ano nós estamos fazendo 45 anos no Brasil, tá? Para quem já conhece e acompanhou a empresa, a Conexel sempre foi líder de mercado na parte de boards e sistemas de interface. A empresa começou lá em 1975 em parceria já com o grupo Weidmiller. Essa parceria continuou e continua até agora, mas na verdade, desde o dia 1º de março de 2011, a Weidmiller assumiu a companhia como um todo. Então, desde 1º de março de 2011, nós somos uma empresa 100% multinacional. Nossa sede fica em Detmold, na Alemanha. O grupo Weidmiller iniciou as atividades em 1948, está presente hoje em mais de 80 países e com uma ideia aí de vendas globais em torno de 800 milhões de euros, tá? Aqui mostra um pouquinho do gráfico aí do tempo em relação, desde quando a empresa se iniciou, né? Ela começou, na verdade, em 1850, até como título de curiosidade, ela começou fazendo produtos têxteis, na verdade, zíper, botão, né? E somente em 1948 que ela entrou realmente no business que estamos até hoje, tá? Então, nesse gráfico do tempo, dá para ver ali praticamente as aberturas de novas filiais e novos negócios em torno desses países que eu já comentei aí. Aqui um gráfico de onde nós temos produção, né? Então, o centro de produção hoje é global, né? Nós temos o centro da Europa, China e aqui Brasil, que eu acabei de comentar. A nossa fábrica fica aqui em São Paulo, em Diadema, com um centro de produção de conectores, interfaces, relés eletrônicos, caixas fotovoltaicas e soluções customizadas. Ok? Aqui um pouquinho de uma ideia dos nossos mercados. Então, onde realmente o nosso produto se encaixa, né? Então, eu sou responsável pela primeira coluna, que é a coluna de Machinery e Factory Automation, tá? Dentro desse segmento, tem alguns segmentos foco que a gente atua, como automotivo, alimento e bebida, elevadores, conveyor systems, tá? Então, isso é um panorama da empresa como um todo, né? Então, um modo operante da empresa, companhia como um todo, isso para todo o grupo, em todos os países. Então, nós vamos focar um pouquinho hoje falando sobre o mercado de machinery, tá? Em termos de gama de produto, nossas divisões são bem claras e simples. Então, nós temos produtos para dentro de painéis, cabinet products, produtos que envolvem equipamentos e conectividade de campo, e a parte de automação e soluções, tá? Então, nós temos esses três pilares que determinam
as três divisões básicas da empresa. Só lembrando de que hoje a Weidmiller possui aí mais de 40 mil itens, então nós não temos tempo para falar de tudo isso hoje, né? Mas é só um comentário em relação à quantidade e a diversidade das nossas soluções. Em termos de portfólio, continuando, aqui a gente consegue ver nesse gráfico tudo que tem para dentro de painel, né? Vou detalhar um pouquinho mais adiante, e também produtos que estão fora do painel, que faz a parte de conectividade, e os acessórios, quando a gente fala de ferramentas, sistemas de impressão, enfim. Em relação às soluções para a parte de cabinet, né, para painel. Então, coloquei aqui alguns destaques. Alguns desses produtos nós vamos falar hoje, tá? Mas o que nós podemos destacar ali, alguns produtos, realmente são os conectores, né? Toda a linha de conectividade aí, que a Weidmiller é a líder de mercado, né? A parte de alimentação, então, desde fontes de alimentações, UPS, baterias, medidores de energia. Automação, que a gente vai detalhar um pouco mais hoje aqui, tanto a parte de I/O remoto, a parte de PLC, IoT, tá? Industrial Ethernet, também faz parte do nosso portfólio, vamos falar um pouquinho hoje. Proteção, a parte de eletrônica, então isso também faz parte da divisão de gabinetes, né? Então, desde fusíveis eletrônicos e protetores de surto, enfim. Vamos lá. Então, isso foi apenas uma passagem bem rápida aí do que é a companhia, né? E vamos entrar direto no ponto principal da palestra de hoje, que é a parte de conceito e aplicações de indústria 4.0, né? Então, muita gente já ouviu falar, eu acho que é um tema hoje que está no dia a dia nosso, né? A gente que trabalha na indústria, isso é um tema que a gente ouve pelo menos uma vez por dia falar dessa tal da indústria 4.0, né? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Eu acho que muitos de vocês já sabem o que é isso, né? Lógico. Mas é apenas para a gente trabalhar e nivelar aqui o conceito do que seria essa tal da indústria 4.0. Basicamente, a gente consegue explicar isso de uma maneira, assim, um pouco simples, tá? Mas acho que fica bem dinâmica de entender. Então, essa indústria 4.0, a sociedade 4.0, é praticamente um novo mundo que está se criando, né? Dentro de uma intersecção dos três mundos que nós já conhecemos, né? Então, nesse gráfico que a gente pode ver, a gente tem aí os três mundos que a gente conhece, que é o mundo biológico, somos nós, pessoas, o mundo físico, que são os equipamentos, enfim, e o mundo digital, que são plataformas, softwares e tudo mais. Então, quando a gente começa a ver isso daqui, a gente vê que esses mundos estão cada vez mais interligados, né? Essa intersecção que está no meio aqui, chamada de Sociedade 4.0, é isso que nós estamos falando quando a gente fala de uma indústria 4.0, né? Essa transformação que está acontecendo, e ela está acontecendo de uma maneira muito rápida e através de um vetor, o transformador para esse conceito de 4.0 é a tal da indústria das coisas, Internet of Things, né? A tal da IoT. Então, fazendo um exemplo muito simplório, né? A gente vê hoje, é simples, né? Todo mundo tem um celular, né? Então é uma pessoa comandando o equipamento e por trás desse equipamento tem um software ali, né? Isso a gente tem, isso a gente pode pôr debaixo do travesseiro, você dorme com ele, tem gente que toma banho com ele, enfim. Então, isso há alguns anos atrás, né, dos meus avós, né, não era assim, né? Os equipamentos eram muito distintos, né? A gente não tinha essa parte acessível, né? Para quem queria fazer um telefonema, tinha que ir lá no orelhão, olha que tinha, né? Meus avós tinha que ir lá na venda da esquina, porque só o cara lá que tinha o telefone, né? Então, essa intersecção desses mundos está cada vez mais presente. E a internet das coisas é a que está
sendo a responsável para fazer com que esse mundo acabe sendo cada vez mais, crescendo mais e sendo estritamente necessário para o dia a dia, principalmente das empresas. Tá? Muito bem. Dito isso, né? Tá, mas ok, beleza, o que é a indústria 4.0, o que isso me interessa, né? Interessa pelo seguinte, com essa tecnologia de IoT, né, e as empresas que souberem usar isso e realmente praticarem a indústria 4.0, a busca realmente é você agregar valor, né? Então, é porque é bonito, vou usar a indústria 4.0? Não, né? É porque realmente eu preciso utilizar essa tecnologia para que eu não fique atrás do meu concorrente, né? Então, vai ser uma questão de sobrevivência, você se transformar numa empresa 4.0 para que você consiga diminuir custos, aumento de velocidade de operação, disponibilidade de máquina, enfim. Então, essa indústria IoT, né, Internet das Coisas, ela consegue possibilitar isso. Então, você consegue ter uma resolução de solução de um problema numa máquina de uma forma muito mais rápida, né? Você consegue fazer a aquisição de alguma anomalia em alguma máquina de longa distância de uma maneira muito prática e simples e direta, gerenciamento de energia, compilação de dados, ou seja, a internet das coisas, a IoT, é que permite que isso aconteça. E isso acontecendo, você consegue agregar valor. Então, basicamente, a indústria 4.0 ela chegou para agregar valor, para que as empresas sejam mais competitivas, para que as empresas sejam mais dinâmicas, tá? E é uma tecnologia que não temos, como podemos dizer, enxergar até onde isso vai acontecer, até onde isso vai parar, tá? Muito bem, então, o que a Vai de Miller consegue hoje trabalhar em relação aos benefícios da indústria 4.0, né? O que a gente tem a oferecer? Então, esse aqui é um assunto que eu não vou entrar em destaque, são tópicos, tá? O destaque hoje da minha parte em relação à parte de automação distribuída, né? Descentralizada. Essa solução IoT vai vir numa segunda parte, tá? Mas a gente pode adiantar que basicamente são 4 tópicos aqui de soluções que a gente tem para disponibilizar para o cliente, né? Então, basicamente você tem que fazer uma aquisição de dados, tá? Então, a aquisição de dados, essa aquisição de dados é que vai me permitir ter parâmetros para que eu possa tomar uma ação lá no fim, né? Nós temos os produtos que conseguem fazer isso, então nós temos aí a parte de remotas, a parte de fontes de alimentação, a parte de medidores de energia, condicionamento de sinais, toda a parte de aquisição de dados, esses aqui são alguns exemplos. Uma vez você fez a aquisição dos dados, a gente tem que processar isso, fazer um pré-processamento, né? Então, aí entra outros produtos que nós temos no nosso portfólio, que são as gateways IoT e o Control IoT, né? Isso tudo vai ser falado com mais detalhe um pouco mais para frente com o nosso amigo De Paula. Tá? Já estraguei um pouco a surpresa, mas o De Paula vem logo adiante aí. Fazendo o pré-processamento, a gente entra na parte de comunicação, né? Infraestrutura, então a gente precisa ter a parte de comunicação aí no meio do caminho, né? E aí entra os routers, switches, enfim. E, por último, análise de dados, né? Então, a parte de software, desde um software para fazer uma indústria, para você fazer uma análise de dados industriais, né? A parte do link, uma conexão segura, que acredito que o De Paula também vai falar, enfim. Então, isso aqui é só um briefing do que nós temos hoje de solução IoT, tá? Vamos entrar na parte de descentralização, tá? Que tem tudo a ver com a indústria 4.0. Por que tem tudo a ver, né? Então, cada vez mais as informações, elas têm que ser tiradas basicamente do chão de fábrica,
né? Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que a automação que hoje existe nas máquinas, nas indústrias, nas empresas, naquilo que você já tem conhecimento, é automação simples necessária para que o equipamento funcione, tá? Quando a gente fala automação, não quer dizer que só porque uma máquina tem uma automação, ela já está preparada para a indústria 4.0, né? Não é assim. Então, a gente precisa preparar, né? E são sinais e detalhes de chão de fábrica através da descentralização, ou seja, equipamentos que vão estar realmente no campo e dali do campo já sendo enviados diretamente para uma estrutura de rede, informações direto para uma nuvem, tá? Então, são informações independentes do parâmetro de automação da máquina, tá? Então, esse é basicamente um pouquinho do conceito da indústria 4.0. Com isso, nós vamos focar aqui no tema que é a parte de automação distribuída. Então, nós não vamos falar aqui de produtos de painéis, tá? A gente vai falar um pouquinho dos produtos para campo, que a Vai de Milho possui no seu portfólio. Como eu falei no início, a gente não vai conseguir falar de tudo, a gente vai falar de alguns destaques, alguns produtos bem interessantes e que vai valer a pena a gente conversar. A parte de automação distribuída, falando em termos de campo, a gente precisa tomar um cuidado especial logo de início, né? Então, quando a gente começa a falar muito de sinais, detalhamento de dados que você precisa pegar no campo, algo que a gente não pode esquecer, e que se alguém esquecer vai ter problema, é uma coisa tão simples e que nesse momento acaba sendo mais importante do que nunca, que é a parte de sistema de aterramento, tá? Mas Rogério, o que tem a ver isso com a indústria 4.0? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque se eu não tiver um sistema de aterramento, onde toda a minha parte de sinais, que eu vou ter que fazer a detecção, eu não consiga levantar isso para um nível acima, de uma forma bem limpa, ou seja, sem ruídos, sem interferências, eu ponho tudo por água abaixo no meu investimento. Então, o que a gente vai falar aqui não é explicar como que se faz uma equalização, tá? Mas é mostrar um produto muito interessante, uma solução bem bacana, que nós temos no nosso portfólio, que ajuda bastante na parte do aterramento em si, né? Coisas que a preocupação tem que ser desde o início, né? Se isso aqui não tiver sido bem feito, nós vamos ter problema lá na frente. Não adianta colocar sensores, gastar uma fortuna, que não vai funcionar. Então, como que se faz uma equalização de potencial? Com dois sistemas, né? Bem notórios hoje, são sistemas tradicionais, onde a gente tem uma barra de aterramento simples, onde tudo que tem que ser aterrado tem que estar ligado nessa barra, né? Tem que estar ligado no mesmo potencial. E a gente também, da mesma forma, numa figura aqui do lado direito, a gente também continua mantendo a parte de equipotencial, todo mundo ligado no mesmo ponto, só de uma maneira um pouco mais simples, né? Uma formação em anel, e a gente consegue descer com os pontos de aterramento em cima de cada equipamento, de cada ponto que a gente precisa do aterramento, de uma forma mais simples, eficiente, econômica e mais enxuta, tá? E aí que entra uma solução bem bacana, que é o nosso produto EBB 2550. São uns blocos, eu vou passar um slide adiante, que eu acho que fica até mais bacana da gente ver. São os blocos que a gente consegue fazer uma derivação de um aterramento, de uma cordoalha, de até 50 milímetros de seção, tá? 50 milímetros quadrados. Então, é um cobre nu. Dentro de uma calha ou canaleta, a gente consegue fazer a conexão através dos blocos que estão em destaque aqui na foto do meio, né? A gente faz o intertravamento dele diretamente na lateral da calha, tá? A gente consegue parafusar aqui.
E aqui eu já consigo ter duas saídas para você descer com o aterramento, ou seja, a gente consegue voltar aqui nesse slide, mostrar aqui os blocos, né? A gente consegue fazer essa derivação do aterramento tão importante, tão necessário, né? De uma forma muito simples, eficiente, e um produto bem interessante que a gente consegue mostrar para vocês, e é o básico do básico na automação distribuída, tá? Legal. Mais um produto aqui, um sistema que a gente também tem já há um tempo, e bem interessante, que faz parte da automação distribuída de campo, né? É uma solução bem simples, inteligente, quando você precisa flexibilizar uma distribuição de energia no decorrer de uma máquina ou de um sistema, né? Então, para isso, vamos colocar um vídeo aqui, o vídeo número 1, e nesse vídeo a gente vai conseguir mostrar para vocês como que esse sistema funciona, tá? Essa solução aqui se chama Field Power, então é uma solução registrada pela Weidmuller, e a ideia qual que é? Imagina eu ter um cabo PP, né? Um cabo aí de 5 vias, onde esse cabo é responsável por alimentar toda uma máquina ou uma esteira, por exemplo. Eu preciso fazer derivações para alimentar motores ou algum outro tipo de equipamento, tá? Eu consigo fazer de uma forma bem simples, como mostrou na figura. A gente consegue decapar a capa do PP, deixamos os fios internos expostos, vem uma conexão em termos de bloco, e tipo vampiro, vai fazer essa conexão em cima do cabo, né? Através de um movimento de intersecção, com uma chave de fenda, a gente consegue fazer o crimp desse cabo principal, tá? E esse cabo principal, na segunda conexão, a gente consegue fazer a derivação. Esse vídeo foi um pouco rápido, não tem problema. Vamos voltar aqui à apresentação. Então, apresentar novamente aqui. Então, nós temos lá a conexão, o cabo, uma ferramenta que a gente consegue fazer a decapagem da parte externa do cabo PP, tá? Deixamos as vias expostas. Essas vias expostas vão ser colocadas dentro de um bercinho, onde a gente consegue fazer a conexão do cabo. Uma vez feito esse movimento agora com essa chave de fenda, a gente consegue, nesse bloco, já fazer a intersecção do cabo principal e já disponibilizar as saídas para uma derivação de alimentação de um equipamento ou um sistema, um motor. Assim que acabar o vídeo, a gente vai conseguir mostrar e voltar no slide. Tá. Aqui a gente consegue ver melhor. O vídeo foi bem rápido, né? Mas acho que na sessão de perguntas a gente consegue tirar um pouco mais as dúvidas que possam surgir, tá? Mas a ideia é, com esse sistema, a gente consegue flexibilizar através desse tipo de conexão. Eu fazer uma intersecção num cabo principal PP, onde eu tenho uma alimentação 220, 380, 440, enfim. Eu consigo fazer uma derivação sem cortar o cabo, tá? O sistema ele é muito simples, a gente fazendo aquela decapagem, a gente consegue colocar essa parte de cima, fazer o encaixe, e com aquele movimento da chave de fenda, a gente consegue fazer a conexão tipo piercing, que é a parte de vampiro, né? Muito conhecido no mercado, esse tipo de conexão, né? Autodenudante. E esse mesmo bloco que a gente fez a conexão, ele já é responsável para me liberar uma saída que eu posso fazer uma derivação, tá? Alguns modelos desse sistema estão disponíveis, então
Eu tenho esse que está na foto, por exemplo, é o que a gente mais utiliza em projetos focados na indústria automotiva, por exemplo, né? Que são os distribuidores, e eu tenho uma chave seccionadora aqui na tampa, eu consigo ligar e desligar o equipamento que está ali sendo alimentado remotamente, tá? Grau de proteção IP65, e o principal é que a gente não interrompe a linha principal. Essa linha cresceu bastante, então hoje nós temos vários tipos de soluções, a gente já tem condição de colocar em campo fontes de alimentação para grau de proteção IP67, com disjuntores, enfim, é uma linha que a gente adotou aí como solução para transformar praticamente tudo que tem de solução IP20 para um IP67. Tá? Então, alguns exemplos que a gente consegue fazer, a gente consegue gerenciar drives, sistemas descentralizados, numa esteira, por exemplo, consigo ter uma alimentação contínua aqui, e essa caixinha entrando e eu derivando para alimentar os meus drives e motores. Então, essa é a função do Field Power. Tá? Muito bem. Seguindo na linha de distribuição, automação distribuída de campo, a ideia aqui é mostrar um produto bem interessante e focado também um pouco mais para a indústria de logística. Né? O que é isso daqui? Ele é um produto chamado Pick2Light, então acredito que muitos de vocês já conheçam. O Pick2Light, na verdade, nada mais é do que um sistema que vai facilitar o sistema de picking, onde uma pessoa, um operador, tem que fazer um trabalho manual para montar um equipamento ou para pegar peças e fazer a montagem de algum sistema num processo, ou simplesmente pegar peças e colocar dentro de uma caixa, né? É um sistema bem interessante, não é um sistema novo, né? Mas é um sistema bem interessante que faz com que o operador possa ser sinalizado através desses equipamentos, né? Que eu vou mostrar logo adiante, e que ele possa ser bem assertivo em termos de pegar a quantidade certa, o produto certo, no box certo, para montar o seu equipamento. Tá? Eu tenho mais um vídeo aqui que mostra nosso colega da França, responsável por esse produto. Ele está em inglês, mas a gente consegue fazendo uma tradução em paralelo aqui. Né? É um vídeo bem rápido, para mostrar um pouquinho mais a carinha do produto. Tá? Business Development Manager for User Interfaces and Collaborative Solutions. I would like now to introduce you some features of our unique solution. When talking about refilling of the racks, we can also use our Pick2Light concept as a put-to-light. In this example, you will see that it will help me to make the right job without any mistake. I have to place one blue piece here. I validate it. I have to place one piece called A here. I validated. And I have to place 3 of these units here. And the counter will check that I have done the right job. It's done. And now you can see that my job is closed. Our collaborative solution offers extended added values for the refilling, the placing, and the order fulfillment. Ok. Então, voltando aqui para o slide, né? A gente consegue ver ali, de uma forma um pouquinho mais prática, né? Como que é a solução. Então, nós temos aqui alguns dispositivos que a gente conseguiu ver no vídeo. Ele vai ser colocado basicamente em cima das caixas, tá? Onde a pessoa tem que pegar o produto ou colocar um produto. Então, a gente fala em pick to light, pegar, ou put to light, ou colocar, né? Então, através daqueles gráficos, não gráficos, aqueles LEDs, a gente consegue checar e verificar as quantidades que o operador tem que colocar ou retirar no produto, tá? Então, toda vez que ele colocar um produto e apertar
um botão que nem apareceu no vídeo, o sistema já vai começar, já entende, né? Já vai fazer o incremento ou vai fazer o decréscimo da quantidade ali do produto que ele está ou colocando ou retirando, tá? E para isso, por trás disso, a gente tem uma receita de bolo, como a gente pode dizer, né? A gente tem um sistema, através de um sistema chamado Modbus, TCP, nós temos um mapa de memória. Esse mapa de memória é o responsável para quando eu for montar o equipamento X e a sequência de pegar as peças já esteja embutido nesse mapa de memória, tá? A comunicação entre os DPDs, como eu falei, é Modbus TCP. As vantagens desse produto é que a gente consegue transferir esse mapa de memória diretamente para um sistema MES, tá? Então, por exemplo, eu estou numa linha de produção, vou montar o equipamento A, né? Quando eu der um start de montar o equipamento A, eu tenho lá, fazendo uma suposição, né, um exemplo bem simples, então eu tenho porcas, parafusos, arruelas, né? Eu tenho uma sequência para pegar isso e montar o meu equipamento. Então, quando eu apertei o Start, essa receita vai vir, todos os DPDs vão estar ali, e já vai começar a sequência de fazer, vai acender, né? Então eu tenho a possibilidade de escolher a cor que eu quero que acenda o DPD, né? Ele vai mostrar a quantidade, enfim, eu tenho 4 dígitos no display que eu posso trabalhar da forma que eu quiser, tá? Então nada mais é um sistema inteligente, né? Que vai ajudar um operador no sistema de logística. Então isso a gente já tem aplicado em algumas empresas. Um exemplo que a gente pode colocar aí, a primeira empresa que foi colocado esse produto foi na PSA, na França, né, uma empresa automotiva, Peugeot, Citroën. E o motivo desse produto estar bem adequado para o chão de fábrica é por causa da sua robustez e por causa também da sua parte de comunicação de uma rede convencional, uma rede de mercado chamada Modbus, tá? Então, esse é o nosso diferencial em termos de produto, pela robustez, pela dinâmica de interação com programação de chão de fábrica, né? E pela comunicação que a gente consegue fazer de uma maneira muito simples, prática e dinâmica com o sistema corporativo, tá? Aqui mais algumas fotos que a gente pode mostrar como que é instalado, né? Então a gente pode ver aqui um rack com algumas 4 níveis de prateleira, né? Cada prateleira a gente consegue colocar N número de gavetas e a gente consegue instalar os DPDs aqui, né? Que são esses dispositivos iluminados que a gente viu no vídeo, né? Então aqui é uma foto que mostra mais ou menos como que seria. Ok? Já passando já para o final dessa minha primeira parte, né? Um produto também bem interessante, totalmente focado para a indústria 4.0, né? E focado na parte da automação distribuída de campo, né? É uma solução muito interessante, bem bacana. É um vídeo um pouquinho mais comprido, aí tem uns 3 minutinhos, mas vai dar para entender esse conceito desse produto, que realmente, quando foi lançado, foi, e ainda é, né? É um produto único que tem no mercado, que é um produto que a gente consegue fazer uma transmissão de energia sem contato, tá? Eu vou falar uns detalhes dele depois do vídeo, então vamos lá, vamos primeiro com o vídeo e a gente fala depois dos detalhes. You will probably know the problem. It's not long ago that you bought your mobile phone, but the charging cable is already defective. The frequent plugging and unplugging has inevitably caused wear to the plug or the cable. But it's not only you as an individual who is confronted with the problem of wear on plug connections. In industrial environments, it's a crucial factor that has to be taken into account. Moreover, the requirements on power transmission for industrial purposes are significantly higher. For example, let's have a look at robots with quick-acting couplings. The robot has to change tools 3 times within 5 minutes. In a non-stop production process,
That means 288 changes during an 8-hour day. Unsurprisingly, such a high number of connector operations soon lead to signs of wear. If the connection is defective, the robot will stand idle and production stops. The resulting cost implications can be devastating. Contactless power transmission provides a solution for this problem. The principle is the same as that of an electric toothbrush, which combines the use of a charging station and the toothbrush itself. The method of energy transmission involved is based on the principle of a power transformer. A typical transformer consists of 2 windings on one iron core. With the aid of a magnetic field, the current flows from the primary winding to the secondary winding. Contactless power transmission can be explained by imagining a transformer which has been divided and modified in a way that you can now use 2 separate and movable windings. The windings are no longer physically connected, but contactless power transmission between the 2 windings is possible up to a distance of several millimeters. Freecon Contactless is the name of Weidmüller's innovative solution for contactless power transmission in industrial environments. Via an air gap of 5 millimeters, up to 10 ampere at 24 volts are provided. This is the equivalent of 240 watts of power. Transmission takes place between 2 surfaces, each measuring 10 by 10 centimeters. Let's now again take the example of the robot. If the robot is equipped with Freecon Contactless, instead of using conventional plug connections, maintenance and production losses due to defective plug connections can be avoided. Rotating systems in production areas such as indexing tables and filling stations or the charging stations of automatic guided vehicle systems, as well as high-rack warehouses, are further ideal application examples. Indeed, the advantages for customers using Freecon Contactless are evident. More reliability and safety, increased flexibility and mobility, all which lead to more plant availability. At the same time, the prevention of wear minimizes maintenance, machine downtimes, and tooling times. Freecon Contactless is an innovative solution for contactless and therefore wear-free power transmission in industrial environments. With Freecon Contactless, Weidmüller, as an expert in the field of connectivity, has taken a big step forward in improving the transmission of power with its contactless solution. Ótimo. Bom, o vídeo foi um pouquinho longo, né? Mas em inglês, infelizmente, a gente não tem em português, mas acho que deu para entender um pouquinho. É fantástico esse produto. É muito interessante, porque a gente consegue transmitir basicamente 24 volts sem contato, 10 amperes. Né? Então, é uma solução totalmente inovadora, é uma solução muito interessante, porque a gente consegue dar opções de montagens flexíveis com esse produto. Tá? Tem um grau de IP muito interessante, IP65. Um produto que você consegue fazer carga de um AGV, por exemplo, fazer troca de ferramentas, e a gente não tem aquele problema de estragar um tipo de conexão. Né? Por quê? Não tem conexão. Né? Você vai realmente ter um gap ali, uma distância de em torno de 10 milímetros, né? E a gente fazer essa transmissão de energia. Tá? Então, só para a gente ver que esse produto realmente, quando foi lançado, foi um destaque, olha quem apareceu aí para querer comprar esse produto lá no nosso stand. Né? Quando foi lançado isso na Alemanha, foi realmente um destaque. Nós temos ali o Barack Obama, primeira-ministra lá da Alemanha, e realmente foi um destaque. O produto vem sendo trabalhado, temos novidades em cima desse produto em breve, para a gente agregar não só potência, mas como transmissão e comunicação da mesma forma, sem contato.
Tá? Finalizando, um panorama aqui geral da nossa vasta gama de produto para campo. Então, hoje o destaque foi produtos para campo, né? É impossível a gente falar de tudo. Então, vai ter o nosso contato, vai ter o nosso e-mail, para que a gente possa conversar mais adiante, alguma necessidade especial que vocês possam ter, tá? E no final, vamos tratar de dúvidas e fazer um bate-papo, ok? Então, da minha parte aqui, é isso. Vou passar a bola agora para o meu amigo De Paula, e vai continuar o assunto da indústria 4.0, um pouco mais com detalhes aí de alguns produtos que eu já iniciei falando. Tá ok? Um abraço, pessoal. Até mais. Olá. Bom, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui mais uma vez para falar a respeito de indústria 4.0, não só a indústria 4.0, como também a questão de automação. A manutenção remota, essencialmente, hoje em dia, está sendo cobrada em várias empresas e mesmo com a situação do Covid, tem trazido para nós uma necessidade de uso geral e mesmo no dia a dia convencional, acessar um equipamento remoto de forma descomplicada, fácil, e que possa ter uma interação bem rápida, se eu estou no aeroporto, se eu estou me deslocando de uma área para outra, tudo isso faz uma diferença grande e de grande potencial. Por isso, mais e mais, tanto a parte técnica, tecnológica, quanto a parte de indústrias e grandes fabricantes têm utilizado esse recurso para aumentar a sua facilidade e atendimento pronto à resposta para o seu cliente, aumentando a satisfação do seu cliente, porque seu equipamento vai ficar menos tempo parado e mais tempo em produção. Com isso, a gente tem a questão do porquê da manutenção remota. De onde surgiu a questão da manutenção remota? Por que eu venho falando a respeito de manutenção, sendo que eu posso me deslocar de um lado para outro? Muitas vezes, em casos extremos, a gente tem exportações entre países e recebemos produtos de outros países também. Damos manutenções em equipamento, mas muitas vezes eles não estão tão próximos e o custo para deslocamento, para manutenção, normalmente fica muito alto. O que nós temos? Em geral, numa falha existente numa produção, a gente tem grandes perdas, porque custam tempo e dinheiro. Tenho que esperar a disponibilidade de um profissional se deslocar até o cliente. As viagens causam custos intensos e também causam gastos adicionais. Equipamentos parados são extremamente caros para o cliente. E o horário específico para o serviço, muitas vezes, não é possível. Dependendo do tipo de indústria, dependendo do tipo de empresa, também você não pode entrar a qualquer hora. Para isso, além disso, uma vez que o especialista se deslocou e chega no local, ele já leva normalmente consigo, e todos nós sabemos, da área de manutenção, a gente sabe muito bem disso, que você chega no local, você já saiu com quase tudo pensando que é aquilo. Chega no local, nem sempre é. Então, você acaba tendo que rever as situações, programar uma nova visita ou programar uma vinda de mais algum tipo de equipamento, porque não é possível prever todas as possibilidades de uma forma somente com a informação do cliente, sem estar visualizando no equipamento que se passa. Com o YouLink, temos a possibilidade de economia, tanto de tempo quanto de dinheiro, aumentar a satisfação do cliente, porque a gente vai fazer um serviço mais rápido e mais prontamente, ou seja, direto do meu notebook, acesso um portal da Weidmiller. Com esse portal da Weidmiller, onde eu faço toda a parte de gerenciamento, visualização, entrada, escolha do cliente ou do equipamento para fazer a manutenção, e através do nosso router, a gente faz uma conexão direta, ponto a ponto, entre o nosso notebook e os equipamentos abaixo. Dessa maneira, sem nenhum IP fixo
e sem necessidade de software adicional. A ferramenta, o U-Link, já está em uso em nosso router, por isso, muitas vezes, se compara nosso router com outros no mercado e esquece-se de levar em conta a questão do software embarcado, da solução embarcada, que é, acima de tudo, gratuita, até 50 routers, tá? E comparamos, muitas vezes, com produtos de mercado que necessitam softwares adicionais. Então, isso tem que ser levado em conta para melhor entender. O que significa? Eu preciso somente de uma ferramenta no meu notebook, essa ferramenta é disponibilizada no portal da Weidmiller, essa ferramenta, que é um VPN client, eu ativo essa ferramenta, vou no portal da Weidmiller, que é o item 2, lá escolho o equipamento que eu quero, o portal ativa, que é o item 3, o equipamento, o router de acesso de equipamento que eu quero acessar, aquele circuito, aquele cliente, aquela máquina ou aquele conjunto de máquinas que está num determinado cliente. Lembrando que, para a utilização do U-Link, é um sistema muito fácil para tanto administrar, para documentação, para configuração rápida. É um sistema que, uma vez que o router estiver pronto, você pode pôr ele debaixo do braço e levar para qualquer cliente, ou você pode despachar ele pronto para o cliente. Chega lá, energizou, ligou o cabo de Ethernet, colocou a parte de conexão local no dispositivo ou na rede que você vai acessar e está pronto em funcionamento. Não é necessário nenhum encaminhamento de porta, não tem necessidade de interação com o TI, porque ele já trabalha em cima de portas autorizadas e seguras. Acima de tudo, funcionamento protegido e seguro. E para essa ferramenta funcionar, não necessita de softwares adicionais. O U-Link possui um certificado VPN que está encriptado em 2048 bits, conforme o X509, os certificados em X509. Ele possui também atendimento à norma DIN EN 415 do 10 de 2014, onde, caso o fabricante necessite de uma segurança adicional, o nosso router possui uma entrada digital onde pode-se instalar uma chave e somente se permite a conexão depois que essa chave é ligada. Dessa forma, asseguramos com toda a certeza, tá, 100% de segurança, que nenhum dado desloca-se da máquina sem que essa chave seja acionada. Garantimos a segurança e a ausência de risco para os usuários. Uma representação visual para que possamos enxergar como funciona, nos primórdios da história, seria mais ou menos o que você está vendo aí. Ou seja, do seu notebook conectado a uma rede normal, o VPN server que vai estar no seu notebook, um VPN client que vai estar no seu notebook, se conecta a um VPN server, nesse caso, o servidor da Weidmiller que está na Alemanha. E esse se conecta a um gateway, que no caso seria o nosso router, tá? Fazendo a habilitação, onde nessa linha tracejada, companhia B acessa facilmente o equipamento que está na companhia A. Detalhe importante, o nosso router não permite que você acesse equipamentos que estão na mesma porta WAN, ou seja, eu não vejo a rede do cliente, eu só vejo a rede e dispositivos que estão na porta LAN. Isso me aumenta vertiginosamente em termos de segurança, em termos de proteção e privacidade dos dados. Então, uma vez que eu tenho o link instalado, o especialista não necessariamente sai do escritório. Ele continua sem deslocamento, ele continua no seu escritório, então, numa forma imediata, faz o atendimento ao sistema, conectando-se em segundos com o nosso portal, alguns segundos já a máquina do cliente, tá? Identifica a causa e
soluciona em até 70% dos casos. Por que em até 70% dos casos? Porque muitas falhas, ele possivelmente não precisa se deslocar. Entendendo o que está acontecendo, pode ser feito testes no momento com um operador presente ou simplesmente online e se soluciona as falhas. Com isso, nós temos um baixíssimo tempo de parada, temos um baixíssimo custo de máquina parada, e de estragos de máquina, inclusive, tá? E uma alta satisfação dos clientes. Isso pode servir também para instalações em múltiplos clientes, não só. A gente tem um fabricante e um cliente final, onde eu poderia instalar mais de uma máquina estando no mesmo local. Tá? Sistemas complexos necessitam sempre de um técnico mais avançado para poder fazer a batelada de testes de comissionamento, não só a montagem, né? A gente sabe que normalmente vai a equipe de montagem e depois vai o pessoal da programação. Dessa maneira, em grande parte do tempo, o pessoal da programação pode acompanhar o pessoal da montagem e ganhar bastante tempo na produtividade desse sistema. Pode-se também, através do U-Link, fazer a verificação e apoio em instalação de várias plantas. Dessa forma, o técnico, o especialista, ele não tem que esperar a disponibilidade para se deslocar de uma planta para outra. Ele não precisa terminar uma planta para se deslocar para outra. Com o U-Link, ele vai simplesmente da sua mesa, terminou dentro de uma hora, ou dentro de um espaço, ou em horário programado, conectar-se a outra planta e dar o apoio à equipe que necessita. Se aquela planta não tem necessidade, ele não fica preso àquela planta, ele fica atento à necessidade das outras unidades. Dessa forma, aumenta muito a praticidade e otimização de processo de instalação, comissionamento, a identificação de falhas em instalação e montagem, né? Então, tudo isso viabiliza de uma forma muito prática com o U-Link. Uma manutenção remota descomplicada, com o U-Link, nós fornecemos uma conexão segura entre o PC da equipe de manutenção ou do laboratório ou da central da empresa, tá, que é a área de serviço, e na rede local instalada depois e abaixo do router no cliente. Por que eu falo router da Vaidmiller? Por que não falo router de outros fornecedores? Porque o router da Vaidmiller é quem contém esse serviço já instalado dentro dele. Dessa maneira, a versão gratuita nesse router é disponível até 50 aparelhos. Ou seja, eu poderia ter um router por cliente, eu teria até 50 clientes de alcance de forma gratuita. Quantos equipamentos? Essa é uma outra questão muito interessante. A maioria dos fornecedores dizem que é tudo gratuito, mas esteja atento. Limitação em quantidade de acesso, limitação em quantidade de dispositivos, limitação em quantidade de dados, limitação em quantidade de conexões. Tudo isso nos nossos equipamentos e no U-Link está totalmente aberto. Temos um volume muito grande de dados. Nós trabalhamos a 1 GB de dados a 500 kbps por mês. Isso é mais do que suficiente para fazer uma manutenção gratuita. Nós temos uma instalação e manuseio muito fácil. Eu consigo colocar um número de usuários ilimitado, não tenho número de usuários para registro, posso pôr uma quantidade necessária de usuários, mas cada usuário pode acessar 2 usuários simultâneos de momento. Só um instante. Devido à situação do coronavírus, temos que passar por isso às vezes. Então, eu tenho 2 usuários simultâneos podem acessar máquinas distintas, não precisa ser a mesma máquina. Os 2 usuários podem acessar a mesma máquina, se for o caso, mas 2 usuários simultâneos para qualquer um dos equipamentos. Gerenciamento dos dispositivos e firmware, a atualização de firmware pode ser feita, não precisa de IP público ou IPs contratados,
não precisa de contrato com servidores de VPN e nem interagir com a equipe de TI para ficar pedindo liberação de porta, que é um dos maiores sacrifícios que a gente tem quando a gente trabalha nessa área, é essa questão de liberação de portas em equipes de TI. Aí está mais claramente a diferença entre a versão gratuita e a versão contratada. A versão gratuita são 500 kbps de velocidade, 1 GB de dados por mês. Na versão contratada é 1 megabit de dados a 5 GB de dados por mês. Você vai ver que eu tenho, na versão contratada, 150 routers, 300 routers, 500 routers ou ilimitada. E tenho a gestão ou o gerenciamento dos usuários de forma que eu posso entender exatamente, pegar um usuário e classificar aquele usuário, você só pode acessar esse dispositivo. Então, você consegue controlar mais ativamente essas configurações de usuário a usuário. Os nossos routers possuem 2 ou 6 portas, sendo uma porta WAN ou 2 portas WAN, que é o router para redundância de redes, uma porta LAN ou 4 portas LANs, que podem trabalhar como 4 redes independentes. Dependendo do modelo que precisar, pode ser selecionado. Esses routers possuem proteção, camada de firewall Layer 2 e Layer 3. Ele possui filtro de alta resolução em termos do tráfego de dados. Eu consigo monitorar todos os dados que estão trafegando e consigo também proteger o tipo de informação que está sendo trafegada. Dessa maneira, eu garanto que todo o equipamento está severamente sob controle de segurança e protegido. Para quem precisa, em locais distantes ou sem sinais de Ethernet, que seria pela conexão WAN, nós temos routers com conexão 3G e 4G via celular. Nós podemos inserir um chip, um SIM card de qualquer operadora, e a partir desse momento a gente tem internet através desse SIM card. Mas vai transmitir dados constantemente. Não vai transmitir dados constantemente, porque só transmite no momento que você ativar a conexão. Fora disso, você tem que só gerenciar os equipamentos embaixo ou proteger através do sistema de firewall do router para bloquear acessos de internet não permitidos. Por que eu falo sempre desse router? Interface muito clara e objetiva. Eu consigo monitorar tudo que se passa ali. Ele tem uma aprendizagem inteligente, que é o Security Now, que ele analisa e captura qualquer tráfego dentro da rede. Tudo que estiver passando por ele, ele faz a avaliação e devolve o que está acontecendo. Ele faz NAT 1 para 1 e NAT mascarável. Tá? Ele consegue fazer o relay de DHCP ou servir DHCP se for necessário. Consigo conectar ele a DIN DNS? Consigo. Eu tenho condições de conectar ele em DIN DNS e outros tipos de serviço. Pode responder tranquilamente a SNMP. Consigo fazer importação de dados de cartão de memória e tenho também uma função muito importante, que é em lugares onde eu tenho transmissão de Ethernet via rádio e quero conectar minha porta WAN nesse rádio, porque é mais barato, do que uma conexão 3G, você pode configurar ele para priorizar a conexão WAN e, se faltar a rede internet na conexão WAN, ele automaticamente chaveia para o 3G, 4G, sem você fazer nada. Ele faz isso automático. Voltou a conexão WAN, voltou a conexão de internet, ele desconecta da 3G, 4G e volta para a conexão WAN. Todas essas mudanças, ele estará sempre e totalmente disponível para o Ulink. Qualquer momento que você acessar, mesmo que a conexão troque ou caia, ele volta a se reconectar sozinho, facilitando o seu trabalho para não ter que ficar tendo que forçar a conexão novamente. Aqui segue alguns links para a gente poder fazer as pesquisas de como fazer a gestão de usuário, como é a configuração da conta,
como é a criação da instalação, como configurar o router e como um exemplo de processo de comunicação remota. Ok? No mais, agradeço a todos. Abro aqui para perguntas, para que a gente possa ir respondendo. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem deixar aí, que a gente vai respondendo nesse momento. Muito obrigado a todos. Muito bem. Rogério, De Paulo, puderem abrir agora a câmera, o microfone. Legal, Rogério. De Paula? O Mafra, o De Paula não está. Rogério, o seu microfone está ativado? Eu não te escuto. Não. Mafra, tem câmera e microfone? Você pode abrir, por favor? Legal. Falta, acho que o microfone agora, Mafra. Olá, Hilton, me ouve? Opa, agora sim. O Rogério ainda não. Não, perdemos seu som, Rogério. Não, não te escuto, Rogério, desculpe. Rogério deu uma saidinha. O Rogério voltar. Acho que podemos começar com você, Mafra? Vamos aguardar um pouquinho, Hilton, por favor. Vamos. O que aconteceu? Rogério voltou, está voltando. Só um minutinho, pessoal. Hilton? Opa, agora sim. Agora estamos te ouvindo. Hilton? Está me Sim, ouvindo? Rogério. Tá me ouvindo? Perfeito. Você me ouve, me ouve também? Sim. Legal. Eu vou abrir as perguntas aqui, enquanto vão, só para o pessoal, enquanto vamos respondendo as perguntas, eu vou disponibilizar também os 2 PDFs que foram usados nessa apresentação aqui, ok? Eu faço a pergunta, vocês respondem, eu vou disponibilizando aqui, então. O Ayrton pergunta qual a tecnologia de baterias que a Weidmiller está comercializando para a indústria. Eu acho que, eu não sei se o De Paula ou o Zé Roberto pode responder, eu acho que ele está falando bateria no sentido de indústria fotovoltaica, né? Isso, perfeito, sistemas fotovoltaicos, é verdade. Ok, eu não vi a parte final aqui do sistema fotovoltaico. Não sei se tivermos essa resposta, se não, ok. Acho que o Zé pode responder. As baterias que a Weidmiller comercializa são baterias pequenas das UPS, sistemas de fontes sem interrupção, no breaks. Tá. Baterias para a área fotovoltaica, isso não faz parte do nosso portfólio. Entendido. Perfeito.
O Ayrton também, como fazer isso aqui eu me lembro, foi na hora que você estava explicando a parte de equipotencialização, Rogério. Como fazer um bom aterramento se não temos terreno disponível nos grandes centros para fazer um estudo do solo, como fazer esse aterramento de acordo com a tecnologia atualmente disponível. Se quiser, eu posso ajudar também na resposta, mas manda brasa aí. Na verdade, o que a gente comentou ali, basicamente não falamos do aterramento em si, né? Nós falamos do sistema de equipotencialização. Então, o que a gente mostrou ali foi um produto que facilita você fazer uma equipotencialização, ou seja, levar toda a parte de aterramento para a massa, né? Você sabe muito bem disso, né, Hilton? Então, a gente precisa levar toda essa parte de shielding para uma massa, e essa sim para o terra. Na parte de aterramento, eu acho que você pode até me ajudar, mas você é mais especialista nessa parte. Eu acho que o estudo hoje, para se fazer um aterramento, tem muita tecnologia para se fazer estudo, né? Não é porque você tem um concreto em cima da terra, você não consegue chegar num ponto de aterramento, né? Então, em termos de tecnologia, até onde eu sei, a gente tem sistemas hoje inteligentes que você consegue até, de modo computadorizado, conseguir levantar pontos diferenciados de terra, enfim, se puder complementar. Mas também, o que você falou, realmente você mostrou aí que potencialização, né? O aterramento seria outra parte, aí é muito função do esquema de aterramento que você está usando na instalação, né? Por exemplo, se ele é um TN, o aterramento propriamente dito, né? Por exemplo, o valor da resistência de aterramento não tem nem importância, isso nem é relevante. Então, assim, depende muito do esquema de aterramento que você está fazendo isso. O aterramento em si pode ser mais ou menos relevante. O fundamental é que a gente tenha efetivamente a equipotencialização, que é o que você comentou ali, né? Então, perfeito. Acho que isso responde um pouquinho. Quer completar, Mafra? A importância da equipotencialização até para a efetividade de uma proteção do sistema. Para o complemento, o aterramento seria uma parte do sistema de proteção, mas a equipotencialização é importante e é nesse sentido que esse nosso produto trabalha, para garantir a equipotencialização das partes que serão envolvidas no processo. Perfeito. O Felipe pergunta qual é a capacidade de conexões dos conectores Field Power. Tá. O Field Power a gente consegue fazer derivação de até 5 condutores. Então você tem a malha principal, essa malha principal com até 5 condutores, ou seja, as 3 fases, um neutro e um terra. Cada malha dessa, cada condutor tem um limite de até 6 milímetros quadrados, tá? E a corrente de 41 amperes. Então o limite hoje é 6 milímetros quadrados, com 41 amperes, e o grau de proteção IP65. Só um minutinho. Alguém comentou, só mudando aqui, alguém comentou que os 2 PDFs que eu disponibilizei estão iguais. Em tese, eu disponibilizei os 2 diferentes. Qualquer coisa eu interrompo um para liberar o outro, mas alguém só me dê aqui, por favor, se está ok agora. O Oscar pergunta, ele está entendendo que o uso do Field Power permite a derivação com a linha principal viva. Está correto esse entendimento? Sim, porque em nenhum momento eu tenho conectividade ou acesso ao cabo, porque nós não fazemos a interrupção do cabo principal, essa linha viva, né, para eu fazer uma derivação. Então, o próprio sistema em si não permite que eu tenha esse contato com a linha viva, tá? Então, é possível, sim.
você consegue fazer uma derivação com a linha ligada, apesar que, vamos deixar bem claro, que devido a NR10, NR12, enfim, algumas normas regulamentadoras não permitem que o técnico eletricista faça isso, né? Mas é possível, sim. É possível porque você em nenhum momento vai ter contato e não vai ter problema nenhum em levar uma descarga, enfim. Então, só uma coisinha, eu tirei PDFs e postei um novo, agora continua igual, será? Aí qualquer coisa eu depois arrumo aqui. Agora foi número 3, é do U-Link, isso mesmo. Legal, vocês têm o segundo, então. Então, o primeiro e o segundo eram iguais, aí agora eu postei o terceiro, o 3, que era o 2. Enfim, acho que vocês estão com os 2 PDFs, então, né? Legal. Perguntas do Uriel. Vocês acham que a implementação da indústria 4.0 vai priorizar a necessidade do conhecimento em programação e menosprezar o conhecimento mecânico de maquinário industrial? Eu acredito que sim e não, porque a indústria 4.0, como eu mostrei, envolve muita parte de programação, análise de dados, indústria analítica e, enfim, o profissional de TI realmente é uma profissão, não é do futuro, é uma profissão atual, mas vamos precisar de muito profissional de TI, muitos matemáticos, muitos pessoas que vão trabalhar com essa parte de números, né? Físicos, inclusive, porque é uma outra forma de pensar o conceito de como a máquina vai se comportar através da tal inteligência artificial, AI, né? Mas o sistema mecânico em si, de uma máquina, até então, é um conceito que não tem como ser mudado, né? A máquina não é composta apenas de eletrônica, não é composta apenas de software. Então, a parte mecânica, com certeza, continua sendo muito importante, e digo até mais, pode ser que esse profissional também tenha que mudar a forma de operar, porque as máquinas sendo mais inteligentes, a mecânica tem que acompanhar e também ser mais inteligente. Então, uma composição de material, uma plataforma de uma máquina, a flexibilização de todo o sistema como um todo mecânico, ou seja, não é que vai acabar, mas esse profissional tem que estar muito mais equalizado ao que vai vir, que já está vindo, né? Essa é a minha visão, não sei se alguém quiser complementar. Inclusive, o que eu penso a respeito disso é que realmente a especialização para programação, ela vai se tornar cada vez mais necessária, mas no final a aplicação ela precisa sempre de uma análise profunda de conhecedores de mecânica, de elétrica, para um processo completo, porque à medida que facilita novos projetos, abre-se um leque maior, mas a segurança e confiabilidade vai exigir sempre uma qualificação dos engenheiros, mecânicos, dos técnicos, da análise de aplicação e de material. Isso nunca será descartado. Acredito que sempre vai ser mais exigido deles, inclusive. Obrigado. Eu vou fazer a última pergunta, estamos nos aproximando do final. Como foi dito no início, de Paula, todas elas, de alguma forma, vão ser respondidas pela Weide Miller, então quem mandou e não foi respondida, não se preocupe. Eu vou fazer uma relacionada ao software, que foi mencionado. Aí é o Anderson com o Luiz Fernando, que aí eu junto as perguntas. Esse sistema, né, o software só funciona via PC ou também funcionaria via mobile? Se o software roda em Linux e também se ele roda em Mac OS. Está juntando aí toda. Então, se é só computador ou mobile, e se ele roda em Linux ou Mac.
O U-Link, ele é preparado para rodar em qualquer aplicativo que seja em PCs, né? No momento não estão disponíveis para celular, ok? Mas porque eu dependo de um VPN cliente para fazer a configuração. Por depender do VPN cliente no momento, vai funcionar tanto para Mac quanto para PC base Windows ou base Linux. No futuro, a gente vai ter também uma solução para estar trabalhando direto pelo celular. Muito bom. Eu falei que era a última, mas eu vou ter mais uma, porque a gente faz uma basicamente de cada produto, pelo menos. Uriel, ele pergunta se o FreeCon Contactless sofre alguma interferência pela presença de campos eletromagnéticos próximos. Não. Ele é totalmente imune, testado em relação a essa parte de interferência eletromagnética, né? Então, a transmissão basicamente hoje que nós temos com o contactless é de potência, 24 volts, 10 amperes, é um diferencial, né? Não tem nada no mercado, a gente consegue ter ali uma distância de 5 milímetros e fazer essa conexão. Está vindo aí, é uma novidade, a gente ainda não tem o material, mas é um material que está para ser lançado, que nós vamos também, além da potência, transmitir energia, transmitir dados. Provavelmente o protocolo de comunicação vai ser U-Link, tá? Então isso sim vai ser um diferencial muito grande, porque a gente transferir energia e dados, né? Vai ser uma coisa que até agora não tem no mercado, né? Até tem alguma coisa, mas não com esse nível de potência. Mas em termos de compatibilidade eletromagnética, ele é totalmente imune, e tem que ser porque ele é feito exatamente para trabalhar fora do painel, né? E tem que trabalhar no campo, grau de proteção IP67, e todas essas pessoas que estiverem perguntando também, eu não sei como é que funciona, estou aproveitando eu fazer uma pergunta, de fazer a disponibilidade de materiais, né? Informativo específico do contactless, outros produtos aí, eu já não sei como. Então, aqui tem duas opções, uma você já havia deixado o e-mail, etc., mas outra a pessoa, por exemplo, acessar, né, o próprio site da Weidmiller, se for o caso, e fazer a requisição. E nós temos aqui também a lista do e-mail de todos, né? Aí, eventualmente, se alguém também quiser nos mandar um e-mail pedindo para receber, a gente encaminha para vocês. De qualquer maneira, não vai ficar sem o material, não. Tá Perfeito. Bom? Muito bem. Muito obrigado, então. Queria agradecer ao Mafra, ao De Paulo, ao Cantelli pela excelente apresentação, as respostas. Tem várias aqui, eu estou com a lista aberta na minha frente de todas as perguntas, muitas. Agradeço a participação de todos, foi show de bola. Mais uma vez, assim como foi na primeira, agora também aprendi um monte de tecnologia nova aí para ser utilizada, né? Às vezes a gente tem a teoria, mas falta a prática, né? Falta o produto, né, para você aplicar. Então, sensacional essa parte. E só lembrando, já tem um aviso, mas todas as 3 aulas da jornada Weidmiller vão estar disponíveis no portal da Potência, também pela Weidmiller também vai estar disponível. Os PDFs vocês fizeram o download, os links dos vídeos que foram apresentados estão aí também para vocês. Então, me despeço aqui, em meu nome, da Potência, vou passar a palavra para a Weidmiller, mas convidando já todos para as 19 horas nós participarmos da terceira e última apresentação sobre Indústria 4.0 da jornada Weidmiller. Então, me despeço aqui, obrigado. Cantelli. Me deixa falar um pouquinho aqui, que eu vou ter que correr aqui para um atendimento que acabou de chegar. Primeiramente, muito obrigado a todos, desculpa aí a situação, a conexão aqui andou oscilando bastante, como a gente tinha conversado, deu uns tilt aqui. O nosso router, que é envolvido nesse sistema, até falei vários recursos do router, e é interessante falar, esse router também sinaliza quando a gente está sob ataque. Então, como houve bastante ataque de DNS,
tá? A porta 53, que são ataques feitos direcionados para derrubar equipamento, o router sinalizou, mas a operadora não suportou. Aí o sistema caiu, eu tive fora e tive que voltar de novo, mas graças a Deus consegui voltar. Aí fui no router e o equipamento mostra. Então são históricos e informações que existem no nosso equipamento que nos dá uma garantia melhor do que está acontecendo. Não é aquele equipamento surdo, cego e mudo, que você põe lá no campo e fica perdido sem saber o que está acontecendo. Esse equipamento ele dá para nós um respaldo técnico muito grande, para manutenção remota então nem se fala, e se for o caso de equipamentos com vírus instalado abaixo dele, também a gente pega com facilidade. Então é um equipamento completamente distinto aos routers comuns de mercado, por isso a gente tem aí já implantado com o Ulink uma grande diferença. Então, antes de tudo, muito obrigado a todos pela companhia e estamos à disposição. Também agradeço, muito obrigado pela presença de todos, de despender cada um aí o tempo de vocês, que é muito precioso, né? Estamos à disposição para responder mais perguntas. O meu e-mail está lá, mas quem não conseguiu anotar é rogerio.cantelli, com 2 L's, e no final, @weidimueller.com. Então, na minha apresentação tem lá um e-mail, e será um prazer responder e a gente participar aí de possíveis projetos que vocês possam estar trabalhando e a gente poder ajudá-los na melhor forma possível. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e um abraço a todos vocês, bom final de tarde e não percam a terceira etapa, a excelente aula do De Paulo, tá bom? Um abraço. Obrigado, Rogério. Afra? E conte conosco se algumas dúvidas surgirem posteriormente também, deixamos nossos e-mails aí para atendê-los. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, então, a vocês. Obrigado a Weidmueller. Obrigado à participação de todos vocês. E até, então, às 19 horas. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a última aula da jornada Weidmueller de hoje. Um abraço a todos. Até logo. Abraço. Abraço, tchau.